Boa tarde, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos novamente ao nosso encontro dominical, sejam bem-vindos ao nosso culto. É uma alegria muito grande para a gente sempre estar aqui com vocês a cada domingo. É um privilégio para a gente poder estar participando desse momento com cada um de vocês e estar juntos em comunidade, louvando e adorando ao Senhor, prestando cultos a Ele. Eu gostaria de começar o culto de hoje com oração, para que enquanto as pessoas vão chegando, a gente já esteja orando e nos colocando aos pés do Senhor. Então, feche seus olhos aí, vamos orar junto com a gente. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, Pai, pelo Teu cuidado que nos tem chegado a cada dia, Pai. Muito obrigado pela Tua graça, Pai, pela Tua misericórdia que tem se renovado a cada manhã, Pai. Muito obrigado por esse tempo que a gente tem de estar compartilhando com os irmãos, Pai, nesse culto. Muito obrigado por cada um que dispôs também do seu tempo para poder estar prestando culto junto com a gente, para poder estar trabalhando também no momento em que a gente está preparando esse culto. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo isso. Que a gente possa estar com o nosso coração, Pai, voltado para o Teu louvor, voltado para adorar o Teu santo nome, Pai. Que a gente possa estar com o nosso coração realmente fincado, Pai, comprometido com a Tua palavra. E que esse culto possa ser edificante, Pai, tanto para a gente que está aqui, quanto para cada um que está nas suas casas, Pai. Te agradecemos por tudo isso e te pedimos também por cada um que vai chegar aqui ainda, que vai acessar esse culto, que vai participar junto com a gente. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, da saúde, da mente, Pai, do psicológico. Que o Senhor esteja cuidando das finanças, de todas as áreas da vida de cada um. É isso que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É um prazer muito grande para a gente estar aqui. E aí, de antemão, também eu já queria convidar você a estar participando com a gente. Você pode estar colocando nos comentários, você pode estar acessando nossas redes sociais e estar entrando em contato com a gente através desses locais. A gente pode também estar entrando em contato com você e mantendo esse vínculo mais próximo, assim. Nesse momento a gente sabe que é importante a gente estar próximo, mesmo que não seja fisicamente, e a gente está disposto também a abrir nossos corações, a abrir nossos telefones para poder estar juntinho de cada um de vocês nesse momento. Então vamos começar cantando uma canção, é uma canção bem conhecida, chama Tu És Santo. Eu queria convidar você a participar dessa canção. Ela é uma canção que ela tem um canto, contracanto, ela é bem conhecida na igreja, a gente toca ela desde muito tempo. E queria convidar você, se você conhece essa canção, Tu És Santo, a participar junto com a gente desse momento. Tu és santo,
amém. Quão grande é esse Deus, Ele é o príncipe da paz, Ele é poderoso, Ele é forte, Ele é digno, Ele sempre existiu. E que esse Deus tão poderoso, Ele é o Deus que cuida da gente, Ele é o Deus que trata as nossas feridas, Ele é o Deus que está caminhando junto com a gente, Ele é o Deus que nos ama, que entregou seu Filho para nos resgatar. E esse mesmo Deus, Ele olha para a gente e Ele fala, o teu trabalho é confiar em mim, é confiar no meu poder, é confiar na minha provisão, é ter fé de que eu sou quem eu digo que eu sou. Ele fala lá na Bíblia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. E que esse Deus, Ele é o Deus que Ele nos provê, que Ele nos cuida, que Ele está com a gente em todas as situações, sejam elas boas, sejam elas ruins, mas Ele está lá ao nosso lado, caminhando junto com a gente e nos ensinando cada vez mais sobre Ele mesmo. E a próxima canção é uma canção que se chama Não Tenho Sobre Ti, e ela trata justamente disso, de que não é sobre o nosso esforço, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o nosso merecimento, mas é sobre o trabalho que Deus faz e que Ele opera nas nossas vidas e através das situações que Ele coloca nas nossas vidas, que a ação é dEle, que a atitude é dEle, que o poder é dEle, que a salvação vem dEle e tudo isso. Então vamos cantar essa canção, que a gente possa fazer dela uma oração para a gente, que a gente possa fazer dela realmente algo que toca nosso coração. Seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, te pedimos, Pai, que
o Senhor possa estar agora abrindo nossos corações, Pai, para a Tua Palavra, que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente para entender cada vez mais, Pai, quais são os Teus propósitos para a nossa vida. Que o Senhor esteja abençoando também o pastor Herbert, que vai trazer a mensagem nesse momento. Que o Senhor esteja cuidando de cada um que vai estar ouvindo e preparando, Pai, cada coração, seja para falar, seja para ouvir, mas que a Tua vontade seja feita nesse tempo, Pai. Te peço por isso, nos tira o peso, Pai, da culpa do nosso pecado, nos perdoa, Pai, e cuida de nós, Pai, como o Senhor tem feito nos últimos anos, Pai, durante toda a história da humanidade. O Senhor tem cuidado de cada ser humano, Pai. Te agradecemos pelo Teu amor imenso, Pai, pelo Teu perdão. Que o Senhor possa, então, estar nos amolecendo o coração, Pai, para poder entender qual é a Tua vontade e quais são os Teus propósitos para a nossa vida. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Olá, amigos, olá, irmãos, boa tarde, boa noite, este final de tarde, começo de noite, mais um dia que nos encontramos pela internet, nos encontramos online, nos encontramos para compartilhar a palavra de Deus, cultuar a Deus. Muito obrigado, Herbert Beto, nosso homem da música, pelas músicas inspiradoras que chegam ao nosso coração. Como é bom saber que é somente Teu, ó Deus, o trabalho, que nós precisamos descansar, precisamos aprender que descansar nos braços do Senhor é uma maravilha. Muito bom poder compartilhar com os irmãos esta palavra nesse momento de distanciamento físico, mas próximo em espírito, em amor, em coração. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu gostaria até de ler todo o capítulo, mas nesse momento não seria possível, dado o tempo que temos, mas queria estimular que os irmãos depois lessem o capítulo todo com muita calma, lessem mais de uma vez, entendendo que lição maravilhosa nós temos aqui. Como Deus usou Lucas para escrever este livro e como usou Paulo para realizar os atos que, movidos pelo Espírito Santo, aconteceram nesta viagem. Essa viagem começa a partir do momento que Paulo decide ir a Jerusalém, embora todos dissessem que ele não deveria ir, sob o risco de ser preso, mas o objetivo de Paulo maior ainda era chegar a Roma, chegar ao poder central. E eu vejo no propósito de Deus em que Paulo fosse a Roma também o propósito de chegar o Evangelho até Pernambuco, até o Brasil, até o Recife, Jaboatão, Olinda, nossa região. Atravessar o Atlântico um pouco mais tarde. Mas Paulo, com muita bravura, com muito desejo de realizar aquilo que Deus queria, não se intimidou. Estrategicamente foi agindo e ele apela ao governador, apela ao rei Agripa, finalmente ele é enviado a Roma. Numa viagem que não foi nada tranquila, embora parecesse no começo muito tranquila. Mas Paulo, acompanhado provavelmente de Lucas e talvez mais alguns irmãos, mas Paulo bravamente encara aquela viagem, preso, agora como prisioneiro, mas alguém que era portador da palavra do Senhor. Como o próprio Paulo disse, ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava. E ele conduz essa viagem e veremos no decorrer dela como tudo isso acontece e vemos sempre a presença de Deus. Mas temos uma lição maravilhosa. Eu queria destacar este mês de maio, que nós chamamos de um mês da família, onde nós estaremos falando sempre com um tópico sobre a família, trazendo exemplos, trazendo textos que nos ligam, que nos fazem referência, que podem ser usados para que nós possamos ministrar em nossa casa, em nossa família, aplicar em nossa vida, principalmente. E esse texto é muito aplicável nesta circunstância.
Eu queria também estimular os irmãos, nós temos nossos grupos do WhatsApp, onde nós podemos compartilhar a palavra. Nossos pequenos grupos que acontecem durante a semana, nós estaremos também estudando em cima dos textos que usamos no domingo e podendo aplicar mais diretamente a nossa vida, compartilhar, interagir, orar um pelos outros, interceder pelos nossos irmãos e amigos. Vai aparecer aí na sua tela o nosso Instagram, o nosso telefone de WhatsApp, e você pode fazer contato e podemos te incluir nesses grupos também. Essa semana nós tivemos várias pessoas chegando também ao grupo, alguns inclusive com Covid-19, mas à distância eles acessaram o grupo, participaram do grupo, e isso tem trazido alento para eles, tranquilidade para os seus corações, porque sabemos que a nossa esperança está em Jesus Cristo. Deus é o médico dos médicos, Ele que pode nos salvar e pode nos dar a cura, nos dar o cuidado. Mas vamos voltar ao nosso texto. Então, lá em Atos 27, nós vamos ver que a tempestade algumas vezes nos surpreende. A tempestade algumas vezes nos chega tão próximo e entra inclusive no nosso barco. E eu queria fazer uma comparação entre o barco que Paulo estava, um barco quando nós estamos no mar, e a nossa casa, especialmente nesse tempo. Um tempo onde nós estamos mais tempo dentro de casa, tempo onde nós estamos com maior interação com a nossa família, e algo de repente interessante que acontece, que nós percebemos algo que nós não víamos antes, visto que passamos muito mais tempo fora do nosso lar, e agora acontece ao contrário, passamos o dia todo dentro de casa, conviver mais com a esposa, com os filhos, com outras pessoas da casa. Isso vai nos trazendo coisas, experiências que nós de repente nem tivemos, né? Mas dentro daquele barco tudo aconteceu, da calmaria à tempestade, de entrar no barco a ter que sair a nado para salvar a própria vida. Mas vemos também que Deus sinaliza, que Deus orienta, que Deus dirige, utilizando o seu servo Paulo para trazer a palavra de esperança. E daí nós podemos pensar o quanto Deus também quer agir na nossa casa, na nossa família, através de nós. Um barco na turbulência. Talvez isso seja o que acontece com a nossa vida nesses dias. E muitas vezes, sem pandemia, no dia a dia, nós vemos que turbulências entram nas nossas casas, estremecem as nossas famílias. Às vezes coisas até pequenas que nós não deixamos passar, e com isso nós levamos a pique a família, o relacionamento com os filhos e com a esposa. Mas começando então, lá no verso 1, Paulo fala que quando foi decidido a sua partida, ele pega um navio em direção à Itália, embora tenha sido o primeiro de mais de um navio que ele pegou, acompanhado do batalhão do centurião, que fazia parte do batalhão imperial. E Paulo então embarca no navio para que costearia a província da Ásia. E ele faz isso indo com ele mais de 200 pessoas. E ele saindo de Cesareia com um bom tempo, mesmo com os ventos contrários, mas tudo parecia que ia ser uma viagem tranquila. Mas a partir do porto de Mirra, quando seguiam para Rhodes, alguma coisa acontece que muda toda a perspectiva desta viagem. E ele diz assim no verso 13, Atos 27, verso 13, diz assim: soprando brandamente um vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando o mais perto da ilha de Creta. O início da viagem era muito bom, era tranquilo, era mar tranquilo, costeavam a ilha de Creta,
andando próximo da costa, em segurança, com um vento ameno, tudo parecia ser muito bom. Mas na nossa relação, muitas vezes é assim, no casamento é assim, o primeiro momento é aquele momento romântico, aquele momento muito amoroso, aquele momento dos primeiros encontros, dos primeiros dias de casado, tudo é uma festa. O casamento já é uma festa. Mas muitas surpresas vão acontecendo, e não quero dizer que casamento é ruim, pelo contrário, é bom, é plano de Deus para as nossas vidas, porque diz lá no Gênesis que não era bom que o homem estivesse só, Deus fez alguém que fosse similar ao homem, para caminhar junto com ele. Casamento também é o ponto de multiplicação, também como ordem de Deus de multiplicar, encher a terra, de povoar a terra. É a partir do casamento que vem os nossos filhos, e é a partir daí que formamos a nossa família. Mas sempre temos turbulências, sempre acontecerá turbulências como aconteceu naquele barco. Precisamos estar preparados para isso. Mas parecia estar tudo bem. Nas nossas famílias, na nossa casa, nós temos planos para os nossos filhos, que eles se formem, façam um curso superior, que tenham um bom emprego, que tenha uma boa moradia, um bom carro. E eu diria que hoje, não igual a Paulo pretendendo chegar em Roma, mas nós queremos visitar Roma várias vezes. Visitar Nova York, visitar Madrid, visitar a Itália, fazer passeios, estar firme financeiramente, economicamente. Mas muitas vezes nós não lembramos que a coisa mais importante que devemos desejar para os nossos filhos é tê-los vivendo na palavra de Deus. Como falamos domingo passado, a necessidade de ler, de aprender, de colocar no nosso coração a palavra, mas também de ensinar a nossos filhos. A nossa casa, o nosso lar precisa estar fundamentado na palavra. Enquanto estamos tudo bem, enquanto está tudo caminhando tranquilamente, nós vamos migrando da dependência de Deus para a dependência da nossa sabedoria, da ciência, do nosso recurso. Nos dias de hoje, eu diria até dependendo do nosso plano de saúde, nós nos sentimos seguros. E não é bem assim, nós sabemos. O inimigo chega na surdina, na calada da noite. Muitas vezes ele é invisível, mas mortal. Muitas vezes ele chega com cara de amigo, mas nos envolve e nos puxa para o fundo. Pensamos que o sucesso é ter tudo, mas no reino de Deus as coisas são invertidas. O sucesso parece-nos ser dependentes. Por isso Paulo diz que quanto mais ele diminui, mais Cristo aumenta. Quando estamos bem, quando a viagem começa bem, tudo nos parece seguro e nós começamos a pensar em nós mesmos. Mas de repente, no verso 14 do mesmo capítulo, nós lemos assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilhão, ou Nordeste, em algumas versões. Desencadeia-se um vento forte, e nós sabemos que um tufão é um vento muito forte, e provoca um tremendo mal-estar no barco, dependência, problemas, perigos. Nada mais está tranquilo, já não se dorme mais em paz. Vemos no decorrer que nem comer eles comiam mais em paz. Isso de novo nos liga à nossa casa. Quando nós estamos com problemas na nossa casa, a gente não dorme bem, a gente não se alimenta bem, a gente não descansa a cabeça, não descansa o corpo, porque de repente um tufão, um vento forte, um vento frio, algo nos atrapalha. Continuando ainda, ele diz assim, no verso 9, que tinha perdido muito tempo e agora a navegação começava a ficar perigosa. A viagem trará prejuízo. Paulo diz isso ao centurião e ao piloto do barco, mas eles não levam em conta. Paulo, homem de Deus,
Não falou com certeza pensando nele, mas falou pensando em todos, porque Deus sempre age e sempre pensa em todas as pessoas. Paulo avisa, mas eles não dão atenção à palavra de Paulo. Paulo diz: olha, essa viagem trará muitos prejuízos para a carga e para as pessoas. E às vezes, quando esse vento forte atinge a nossa casa, ele dá prejuízo, muitas vezes materiais, mas principalmente prejuízos às pessoas, a nós. O centurião e o piloto não deram atenção à palavra que Deus colocou no coração do apóstolo Paulo. Apesar de todo o relacionamento até flexível que o centurião tinha com Paulo, ele ainda era o comandante e não prestou atenção na palavra de Deus. Na plaquinha que Deus botou avisando: cuidado, não vai ser uma viagem tranquila. Não faça assim. Será que nós temos ouvido o que a palavra de Deus tem para nos dizer a cada dia, compartilhado, ensinado à nossa família? Muitas vezes nós não conseguimos entender e até pensamos que esse vento forte não vai nos alcançar, que a tempestade não vai entrar na minha casa, por vários motivos, mas ela chega, infelizmente. Vem a doença, vem um casamento indesejado, vem uma mudança forte na cabeça do filho, vem um desemprego, vem a droga da droga que entra nas nossas casas. Às vezes um filho que quer se afastar da igreja ou que se afasta da igreja até repentinamente. Uma tempestade em nossa vida precisa ser atacada, contra-atacada rapidamente. Nós não queremos, não podemos perder nenhum passageiro, nenhuma pessoa da família, ninguém que está ao nosso redor, seja da nossa própria casa, seja da família mais alargada. Precisamos nos importar. E neste mês da família, em que nós devemos nos preocupar não apenas com a nossa família da casa, mas a família próxima de nós, aqueles que a gente tem contato, não podemos esquecer deles. Precisamos também levar a mensagem para eles, compartilhar o que Deus tem feito e quer fazer por eles. Mas de repente, no verso 15 deste mesmo capítulo, diz assim: o navio foi arrastado com a violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixados levar. E ficamos à deriva. De repente, já não se consegue mais lutar. Os marinheiros não conseguiam mais lutar contra o vento e se entregam à deriva. Deixam que o vento e a corrente os levem. Que momento difícil. Um momento onde nós soltamos o volante, deixamos o timão, entregamos o manche e deixamos que a própria sorte nos conduza. Foi isso que aconteceu com aquele barco. Muitas vezes na família nós desistimos, nós cansamos de lutar e entregamos a própria sorte, a nossa família, o nosso filho, o nosso parente, a nossa esposa, o nosso esposo. Abandonamos e eles ficam desolados, ficam entregues ao que pode acontecer, totalmente sem controle. Mas isto é fruto de não dependência de Deus, é fruto de querer fazer com as nossas próprias forças. Eles naquele barco, diz o versículo 18 e 19, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar até a armação do navio. Que coisa terrível! Até a armação do navio, que nos dava certa segurança, que nos ajudava a nos movimentar, a dirigir, a direcionar o barco, a direcionar a nossa casa, nós jogamos tudo fora. Nossos princípios nós esquecemos. A armação do navio, até ela jogada ao mar. Momento como este é que nós refletimos que realmente é importante, o que realmente interessa para a nossa vida. Eles não jogaram a nau fora, mas ela estava entregue ao próprio tempo, entregue às correntes, ao vento que batia nela. Estava à deriva. Nem sequer eles sabiam mais onde o barco estava.
No momento de jogar as cargas, é um momento aterrorizante. E muitas vezes cargas que nos puxam para baixo, nos puxam para o profundo mar. Cargas que não são necessárias para a sobrevivência. E tenho ouvido muitas pessoas falando, muitos psicólogos e médicos e conselheiros, até na televisão nós vemos eles falando, que essa é a hora de tirar das costas a carga que nos faz cansar. É um momento de reflexão, momento de entender que precisamos salvar a nossa tripulação. Precisamos salvar aqueles que estão no barco, a nossa própria família. E para isso precisamos nos desvencilhar dessas coisas que nos puxam, que é pesado ao barco e a nós. Mas no verso 20 ele ainda continua. E diz assim: e não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Estavam desesperados, já não viam mais nem estrelas nem o sol. E naquela região, quando isso acontece, realmente são muitos dias. Como quero fazer até um paralelo com a nossa momento de pandemia, que cada semana a gente está pensando que está acabando e ele se prolonga. E eu vi hoje no caminho que mais um pouco foi prolongada esse momento de pandemia. Estamos naquele momento difícil, onde se esgota os leitos, se esgota a assistência, o atendimento médico passa a ser deficiente, mas nós não podemos desesperar. O verso 21 deste mesmo capítulo nos diz que, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se e diante deles disse: senhores, deviam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teria evitado este dano, este prejuízo. Mais uma vez a palavra de Deus vem àqueles homens, àquele barco, e eles são convocados a repensar no seu modelo de vida, no seu estilo de vida. Mas é aí que nós abrimos a porta para que Deus assuma o controle da situação delicada, perigosa que nós vemos enfrentando. Muitas vezes nós até fechamos a porta para Deus. Muitas vezes nós não permitimos que a palavra de Deus entre na nossa casa. Às vezes até vamos à igreja, mas cessa ali. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós recebemos ali na igreja entra no coração e se perde pelos átrios do nosso coração. Mas precisamos entender a palavra, para que não sejamos surpreendidos em ouvir o que eles ouviram de Paulo. Vocês deviam ter ouvido o meu conselho, o conselho que Deus colocou no meu coração e eu passei para vocês. O conselho que a palavra de Deus tem nos dado. Muitas vezes nós temos desprezado essa palavra. Precisamos, meus irmãos, meus queridos, rever os nossos posicionamentos. Precisamos entregar o leme da nossa vida, da nossa família, que está em nossa mão. Nós, que muitas vezes pensamos que somos suficientes para cuidar de tudo, mas nos assustamos e nos surpreendemos com a tempestade que vem de repente, com a tempestade que vem e nos surpreende. Precisamos deixar que Deus nos leve a um porto seguro, a um local onde nós podemos nos abrigar do vento forte. Precisamos trazer Deus para dentro da nossa casa. Às vezes é um jantar em família, é um almoço com a família, coisa que nem sempre fazemos mais, almoçarmos todos juntos. E esse é um momento, aliás, que nós podemos aproveitar, em que estamos em casa, para tomarmos nossas refeições juntos, orar e agradecer como Paulo fez. No momento que eles passam a ouvir Paulo, os conselhos de Paulo,
já no momento então que estão desesperados. E graças a Deus, eles conseguiram se salvar, mas a nau afundou. Eles conseguiram escapar, sob a orientação agora finalmente do homem de Deus, da palavra que Deus colocou, através do seu anjo, orientando Paulo o que fazer e o que dizer. Nós precisamos também abrir a nossa casa, abrir o nosso lar, abrir o nosso coração e trazer Deus para dentro do barco. Não navegue sem Cristo no barco. Diz uma música que aprendi na infância: com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. 50 anos, mais de 50 anos depois, eu não esqueço dessa música, não esqueço do sentido, não esqueço o que ela quer dizer, que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Quando entregamos as nossas decisões, quando entregamos a nossa vida a Ele, tudo vai muito bem. Precisamos voltar a ouvir a voz do Senhor, deixar ela entrar no nosso coração e controlar as nossas emoções. Será que temos dado ouvido às orientações de Deus? Será que você tem andado com Deus? Será que tem seguido as orientações de Jesus Cristo? Sua família tem sido ensinada a viver dentro da palavra de Deus? Onde estão as âncoras que nos davam as garantias quando a tempestade invade a nossa casa, se não for a palavra de Deus? Quando a tempestade invade o nosso barco, a nossa família, a nossa casa, Cristo precisa estar no barco para que tudo vá muito bem. Fique atento às orientações que Deus dá. Fique atento e não abandone o barco, não abandone a família, não corra nesse momento. Nesse mesmo texto, há um versículo que fala que os marinheiros tentavam fugir num barco salva-vidas, porque pensavam que já estavam próximos da costa. Mas alertados por Paulo, eles resolvem repensar e desistem desta fuga, porque Paulo diz que se eles ficassem, todos se salvariam. Porque Cristo diz que se nós continuarmos no barco com Ele, todos vamos nos salvar. Porque Ele veio, deu a vida para nos dar a vida eterna, a salvação eterna, a vida plena. E só em Cristo Jesus nós podemos ter isso. Não saia do barco, não deixe o barco, não deixe a família, não deixe que a família se despedace, que se afaste, que se espalhe. Mantenham todos unidos com a presença de Jesus Cristo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Invista tempo, mesmo diante da tempestade. Invista tempo na palavra, em compartilhar a palavra, em amar a sua família, em pedir a Deus orientação para cuidar da família. Neste mês da família, gaste mais tempo de qualidade com a sua família, investindo nela. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a orientação, que Deus abra o céu para que consigamos enxergar as estrelas que nos orientam, o sol que nos mostra, que nos traz a clareza da sua palavra. Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, eu quero te agradecer, porque a tua palavra chegou ao nosso coração, porque a tua palavra nos enche do teu espírito, porque a tua palavra nos ensina o que devemos fazer, que caminho seguir, para onde ir. Não nos permite ficar à deriva, ficar soltos no mar, sem saber para onde ir, sendo levado por qualquer vento ou qualquer corrente. Mas toma o timão na mão, toma o leme e nos conduz para onde tu mesmo queres, Senhor. Nos faz enxergar e entender isto, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso culto, mas eu queria lembrar aos irmãos que nós temos uma campanha das máscaras. Nós encomendamos algumas máscaras,
chegaram durante esta semana, agora de tardezinha chegou mais algumas máscaras e nós queremos entregar na nossa comunidade, a famílias, a pessoas que não conseguiram sequer uma máscara, que não conseguiram nada para se proteger um pouco mais. E a Bíblia manda que nós sejamos prudentes. E eu quero te convocar a ser prudente, a usar a tua máscara, a usar o álcool gel, mas principalmente a ficar em casa. Eu que tenho necessidade de sair alguns dias, seja para fazer compras, seja para comprar alimento, remédio, e algumas pouquíssimas vezes que precisei ir ao trabalho, que não pôde ser feito à distância, de casa. Fico sempre preocupado com o que pode acontecer. Apesar dos cuidados, nós precisamos nos proteger ficando em casa. Que Deus possa estar contigo, te dando sabedoria, te dando discernimento, te lembrando que você precisa ter cuidado. Se cuida, tá? Queremos nos encontrar depois. Passado esse momento, nos abraçar, como nós gostamos de fazer. Estar pertinho um do outro. Mas quero também chamar a atenção para que você possa contribuir também, se você deseja, contribuir com a nossa campanha de máscaras, contribuir também com a nossa campanha de cestas básicas. Estamos preparando algumas cestas, ainda poucas pelos recursos, mas estamos preparando para também entregar a pessoas que estão carentes, que estão passando necessidade. E esse é um tempo que muita gente depende do dia, ganhar o pão pela manhã para ter o almoço, ganhar o pão à tarde para ter o jantar. Esse é um momento que a gente precisa solidariamente abrir o nosso coração, o nosso bolso, a nossa despensa e ajudar na formação e no levar alimento para outras pessoas. Quero te convocar, se você tem esse desejo, anota aí o nosso Instagram, o nosso telefone do WhatsApp, o nosso contato, para que você possa também participar. Muita gente já participou. Várias pessoas já entraram em contato, estão contribuindo, estão investindo no cuidado com outras pessoas. Que Deus possa estar contigo durante esta semana, durante estes dias, te protegendo, te curando, te consolando. Porque só Ele pode atingir o teu coração lá dentro. Não sai de perto de Jesus. Investe tempo na palavra. Para você e para a sua família. Uma boa semana, que Deus te abençoe, que o amor de Deus, que excede a todo entendimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, derramada naquela cruz, possa estar atingindo o teu coração, o coração da tua família, e que a consolação do Espírito Santo possa estar presente em cada momento difícil, em cada momento que nós não sabemos para onde ir, mas que Ele possa estar presente sobre todo o povo de Deus, sobre a nossa igreja, sobre toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Até mais.